Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 5. Motivos que nos recomendam esta devoção. Artigo 1. Esta devoção nos põe inteiramente ao serviço de Deus. Números de 135 a 138. Primeiro motivo, que nos mostra a excelência desta consagração de nós mesmos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus. Se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor, que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz. Assim será um fiel e amoroso escravo de Jesus e Maria, que, pelas mãos de Maria Santíssima, se entregar inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis, e que não reservar nada para si. Nem todo o ouro da terra e as belezas do céu podem pagar. As outras congregações, associações e confrarias eretas em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que promovem grande bem no cristianismo, não mandam que se dê tudo sem reserva. Não prescrevem a seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações. Deixam-nos livres em todas as outras ações e instantes de sua vida. Mas nesta devoção, que apresento, damos sem reserva a Jesus e Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, e todos os momentos da vida. De sorte que, ou despertados ou adormecidos, bebendo ou comendo, nas ações as mais importantes, como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e Maria em virtude da nossa oferta, a menos que a retratemos expressamente. Que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há outra prática como esta, pela qual nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade, que se insinua até nas melhores ações. E nosso bom Jesus nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que fizemos, cedendo-lhe, pelas mãos de sua Mãe Santíssima, todo o valor de nossas boas obras. Se, mesmo neste mundo, Ele dá o cêntuplo àqueles que, por seu amor, abandonam os bens exteriores, temporais e caducos, conforme Mateus 19, 20, em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até seus bens interiores e espirituais. Jesus, nosso divino amigo, deu-se a nós sem reserva, seu corpo e sua alma, suas virtudes, graças e méritos. Si toto totum me comparavit, diz São Bernardo. Ele ganhou-me inteiramente dando-se inteiramente a mim. A justiça e a gratidão exigem, portanto, que lhe demos tudo o que pudermos. Foi ele o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com sua liberalidade, durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Cum liberalize bit. Artigo 2. Esta devoção leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo, e a praticar a humildade. Números de 139 a 143.
Segundo motivo, que nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se, por esta prática, inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não desdenhou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem, como um cativo, um escravo amoroso, e submeter-se a ela, obedecendo-lhe durante 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se confunde, quando reflete seriamente nesta atitude da divina sabedoria encarnada, que não quis, embora podendo, dar-se diretamente aos homens, preferido fazê-lo por intermédio da Santíssima Virgem. Que não quis aparecer no mundo em plena idade viril, independentemente de quem quer que fosse, mas como uma criancinha, dependendo dos cuidados de sua Mãe Santíssima, e mantida por ela. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus seu Pai e de salvar os homens, não encontrou meio algum mais perfeito nem mais simples de fazê-lo, do que submetendo-se em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. E ele deu mais glória a Deus seu Pai durante todo esse tempo de submissão à Santíssima Virgem, como não lhe deu empregando os últimos 3 anos de sua vida a fazer prodígios, e pregar por toda parte, a converter os homens. Oh! Que grande glória damos a Deus, submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus! Com um exemplo tão visível e conhecido por todo o mundo, seremos insensatos a ponto de pensar que encontraremos o meio mais perfeito e mais certo submetendo-nos a Maria, a exemplo de seu Filho. Lembremos aqui, para a prova da dependência que devemos ter para com Maria, o que já ficou dito, nos números de 14, 39, citando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesta dependência. Deus Pai nos deu e nos dá seu Filho por ela somente, só produz outros filhos por meio dela, e só por intermédio dela nos comunica as suas graças. Deus Filho foi formado para todo o mundo, por ela, e não é senão por ela que é formado todos os dias, e gerado por ela em união com o Espírito Santo, e ela a única via pela qual nos comunica suas virtudes e seus méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros de seu corpo místico, e só por ela nos dispensa seus dons e favores. Depois de exemplos tão claros e instantes, poderemos, sem uma extrema cegueira, prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos. Eis algumas passagens dos Santos Padres, que escolhi como prova do que acabo de dizer. Duo Filii Mariae sunt, homo Deus e homo purus. Unius corporaliter, et alterius spiritualiter mater est Maria S. Boave e Orígenes. Maria tem 2 filhos, um homem Deus e o outro, puro homem. De um Maria é mãe corporal, do outro, mãe espiritual. Aec est voluntas Dei, qui totum nos voluit habere per Mariam. A se proinde, se cuide spei, se cuide gratiae, se cuide salutis, habea noverimus redundareção. Bernardino. Tal é a vontade de Deus, que quis que tenhamos tudo por Maria. Se, portanto, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que isto nos vem por suas mãos. Omnia dona,
virtudes, gratia ipsius Spiritus Sancti, quibus vult, et quando vult, commodo vult, quantum vult per ipsius manus administrantur esse. Bernardino. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando quer, como quer, e quanto quer. Que indignos eras coidaritur, da tua est Mariae, ut perelon aciperes que te cuide haberes esse. Bernardo. Eras indigno de receber as graças divinas. Por isso elas foram dadas a Maria, a fim de que por ela recebesses tudo o que terias. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-as a Maria, a fim de obtermos por ela o que Ele nos quer dar. E também redunda em glória para Ele, receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus, a fim, diz São Bernardo, de que a graça volte a seu autor pelo mesmo canal por onde veio. Ut odem alveo ad largitorem gratia redeatico fluxit. É o que fazemos por meio de nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e incapazes de, por nós mesmos, aproximar-nos de Sua Majestade infinita. E por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, é uma prática de grande humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva a si mesma, rebaixa Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Tiago 4, 6. Se vos rebaixais crendo-vos indignos de aparecer diante dele e de vos aproximar dele, ele desce, rebaixa-se para vir até vós, para comprazer-se em vós, e para vos elevar. Quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem medianeiro, Deus se esquiva e não conseguimos atingi-lo. Oh! Quanto Ele ama a humildade de coração! É a esta humildade que convida a esta prática de devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso Senhor, por misericordioso e doce que Ele seja, mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem tanto para comparecer diante de Deus, como para lhe falar, aproximar-nos dele, oferecer-lhe qualquer coisa, para nos unirmos ou nos consagrarmos a ele. Artigo 3. Esta devoção nos proporciona as boas graças da Santíssima Virgem. Parágrafo 1. Maria se dá a quem é seu escravo por amor. Números de 144 a 145. Terceiro motivo. A Santíssima Virgem, Mãe de doçura e misericórdia, que jamais se deixa vencer em amor e liberalidade, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente, para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e do modo inefável, a quem tudo lhe dá. Ela o faz imergir no abismo de suas graças, e reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe o apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Constituem-se seu penhor,
seu suplemento, seu tudo para com Jesus. Como, enfim, essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela. De modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria o que São João o Evangelista diz de si próprio, que ele a tomou como um bem para sua casa. Acepite é um discípulos in sua João 19, 27. É isto que produz na alma fiel uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, ao lado de uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem, sua boa Senhora. Já não procura, como antes, o seu apoio em suas próprias disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras, pois, tendo sacrificado tudo a Jesus por esta boa mãe, só lhe resta um tesouro que resume todos os seus bens e de que ele não dispõe, e esse tesouro é Maria. É o que o faz aproximar-se de Nosso Senhor, sem receio servil nem escrupuloso, e rezar com extrema confiança. É o que o faz adquirir os sentimentos do devoto e sábio abade Ruperto, o qual, aludindo à vitória de Jacob sobre o anjo, conforme Gênesis 32, 23, dirige à Santíssima Virgem estas belas palavras: Ó Maria, minha princesa e Mãe Imaculada de Deus homem, Jesus Cristo, é meu desejo lutar com este homem, isto é, o Verbo divino, armado não com meus próprios méritos, mas com os vossos. O Domina, Dei Genitrix, Maria, et incorrupta Mater Dei nominis, nomeis, sed tuis armatus meritis. Com isto viro, silicet verbo Dei, luctare cupio. Ó! Quão poderoso e forte é, para Jesus Cristo, quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente o Todo-Poderoso. Parágrafo 2. Maria purifica nossas boas obras, embeleza-as e as torna aceitáveis a seu Filho. Números de 146 a 150. Esta bondosa Senhora purifica, embeleza e torna aceitáveis a seu Filho todas as nossas boas obras, porque, por esta devoção, as damos todas a Ele pelas mãos de sua Mãe Santíssima. Primeiro, ela as purifica de toda mancha de amor próprio e do apego imperceptível à criatura, apego que se insinua insensivelmente nas melhores ações. Desde que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas, estas mesmas mãos, que não foram jamais manchadas nem ociosas, e que purificam tudo o que tocam, tiram do presente que lhe fazemos tudo o que pode deteriorá-lo ou torná-lo imperfeito. Segundo, ela embeleza nossas boas ações ornando-as com seus méritos e virtudes. É como se um Campônio, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã, que representasse todo o seu lucro, e lhe pedisse que a oferecesse ao rei. A rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha-a no centro de grande e magnífico prato de ouro, e apresentava assim ao rei, da parte do ofertante. Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de sua majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. Terceiro, ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus. Se algo lhe damos a ela, damos necessariamente a Jesus.
Se a louvamos e glorificamos, logo ela louva e glorifica a Jesus. Hoje como outrora, quando Santa Isabel a exaltou, ela canta, quando a louvamos e bendizemos. Magnificat anima mea Dominum, Lucas 1:46. Quarto, faz Jesus aceitar essas boas obras, por pequeno e pobre que seja o presente que ofertamos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando apresentamos alguma coisa a Jesus, de nossa própria iniciativa e apoiados em nossa própria capacidade e disposição, Jesus examina o presente e muitas vezes o rejeita em vista das manchas que a dádiva contraiu do nosso amor próprio, como antigamente rejeitou os sacrifícios dos judeus por estarem cheios de vontade própria. Quando, porém, lhe apresentamos algo pelas mãos puras e virginais de sua bem-amada, tomamo-lo pelo seu lado fraco, se me é permitida a expressão. Ele não considera tanto a oferta que lhe fazemos como sua boa mãe que lhe apresenta. Não olha tanto a procedência como a portadora. Deste modo, Maria, que nunca foi repelida, e, pelo contrário, foi sempre bem recebida, faz que seja agradavelmente recebido pela majestade divina tudo que lhe apresenta, pequeno ou grande. Basta que Maria lhe apresente para que Jesus o receba e acolha. Conselho valioso é o que dava São Bernardo aos que dirigiam no caminho da perfeição. Quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queirais ser rejeitados. Modicum quid oferi desideras, manibus Mariae oferendum tradere cura, se novi sustinere repulsam. E, como vimos, número 146, a própria natureza não inspira aos pequenos como agir em relação aos grandes. Porque não há de levar-nos a graça a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós, e diante do qual somos menos que átomos. Tendo além disso uma advogada tão poderosa, que não foi jamais repelida, tão habilidosa que conhece os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não se esquiva a ninguém, por pequeno e mau que seja. Referirei mais adiante a verdadeira figura das verdades que afirmo, na história de Jacob e Rebeca, ver capítulo 6. Artigo 5. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Números de 152 a 154. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. Parágrafo 1. Esta devoção é um caminho fácil. É um caminho fácil. É um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas, e muito mais empecilhos, que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis. Enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar, e dificuldades enormes para vencer.
Mas esta boa mãe e senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos, para alumiá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que, em verdade, este caminho virginal, para chegar a Jesus Cristo, é um caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrém, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, etc., que trilharam este caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram, ou entraram muito pouco, nesta via. E por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. A que atribuir, então, dirá algum fiel servidor desta boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros que não lhe são devotos. Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não nos suportam. Ou, então, andam em trevas interiores, e em aridez de deserto onde não pinga nenhuma gota de orvalho celeste. Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, donde vem que eles são tão desprezados? Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são os seus grandes favoritos, recebem delas maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os servidores de Maria, que levam estas cruzes com mais facilidades, mérito e glória. E mais que, onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia, eles não se detêm, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente, como nozes confeitadas, que, de natureza, são amargas. E creio que uma pessoa que quer ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, e, por conseguinte, sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que torna doces as cruzes. Do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência, impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes que não fossem saturadas de açúcar. Parágrafo 2. Esta devoção é um caminho curto. Números de 155 a 156. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto, para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade, e, consequentemente, com mais prontidão. Avançamos mais, em pouco tempo de submissão e dependência a Maria, do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias. Prove. 21, 28, assinaladas sobre seus inimigos.
estes hão de querer impedi-lo de avançar, ou obrigá-lo a recuar, ou derrubá-lo. Mas, apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele, sem cair, sem recuar, sem mesmo atrasar-se, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Salmos 18, 6, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos e em pouco tempo. Porque viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra, e porque esses poucos anos que aqui viveu passou-os quase todos em submissão e obediência à sua mãe. É que, tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. SB 4, 13. Viveu longamente e mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas, embora este tenha vivido mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu longamente, porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima, para obedecer a Deus seu Pai. Pois, primeiro aquele que honra sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal. Que honorat matrem, quase que thesaurizat Eclesiástico 3, 5. Segundo porque, conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo, senectus mea in misericordia uberi, minha velhice se encontra na misericórdia do seio. Salmos 91, 11, é no seio de Maria, que envolveu e gerou um homem perfeito conforme Ger 31, 22, e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde, em poucos anos, se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Parágrafo 3. Esta devoção é um caminho perfeito. Números de 157 a 158. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como se fez isto? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que a quis, enfim, vir ao que não é, e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é.
E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim, é por Maria que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de enganar-nos. Ainda que me apresentem um caminho novo para ir a Jesus Cristo, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornados de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar. Em verdade, digo ousadamente, e digo a verdade, eu havia de preferir a este, tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Pois o Imaculatão via-o-me Salmos 18, 33, via o caminho sem a menor nódoa ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier, em sua glória, uma segunda vez à terra, como é certo, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio com segurança e perfeitamente a primeira vez. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque, como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis um mistério que não podemos compreender. Icta seat omnis lingua. Parágrafo 4. Esta devoção é um caminho seguro. Números de 159 a 168. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática, preconizada por mim, não é nova. É tão antiga, que não se pode, como diz Baudon, em um livro que escreveu sobre esta devoção, determinar-lhe com toda a precisão os começos. Em todo caso é certo que há mais de 700 anos encontram-se vestígios dela na Igreja, impregnadas de uma ardente devoção à Santíssima Virgem. Escravo, cite. Por Cronenburg em Marias Ehrlichkeit, 98. O mesmo fez o Papa João VII, 701-707. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado em sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que em 1016 o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, em presença de seu diretor, e de um modo bem edificante. Pôs a corda ao pescoço, tomou a disciplina, e depositou sobre o altar uma quantia de dinheiro como sinal do seu devotamento e consagração à Santíssima Virgem. E assim continuou tão fielmente, que, na hora da morte, mereceu ser visitado e consolado por sua boa soberana, de cujos lábios recebeu as promessas do paraíso em recompensa de seus serviços. Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Valtier de Birbach, parente chegado dos duques de Lovaina, que, aí pelo ano 1300 fez esta consagração à Santíssima Virgem.
O padre Simão de Roias da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha, em 1611, e na Alemanha. A instâncias de Filipe III, obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de S. Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Roias, a espalhar esta devoção por toda a Espanha e a Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, no qual trata com piedade e erudição, da antiguidade, da excelência e da solidez desta devoção. Os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Sabóia, no século XVII. O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, incrementou maravilhosamente esta devoção na Polônia. O reverendo padre Cornélio Alápide, recomendável tanto por sua piedade como por seu profundo saber, tendo recebido de vários bispos e teólogos a incumbência de dar seu parecer sobre esta devoção, examinou-a acuradamente e teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, e seu exemplo foi seguido por muitas outras pessoas importantes. Os reverendos padres jesuítas, sempre zelosos do serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando da Baviera, em nome dos congreganistas de Colônia, um pequeno tratado desta devoção. O duque, que era, então arcebispo de Colônia, deu-lhe sua aprovação e a permissão de imprimi-lo, exortando todos os curas e religiosos de sua diocese de propagar, quanto pudessem, esta sólida devoção. O cardeal de Bertoli, cuja memória é abençoada por toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar esta devoção, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram e moveram os críticos e os libertinos. Acusaram-nos de inventar novidade e superstição. Escreveram e publicaram contra ele um panfleto difamatório, e serviram-se, ou antes o demônio, por seu ministério, de 1000 estratagemas para impedi-lo de divulgar na França esta devoção. Mas o grande santo homem só opôs às suas calúnias uma inalterável paciência, e às suas objeções, contidas no tal libelo, um pequeno escrito em que as refuta energicamente, demonstrando que esta devoção é fundada no exemplo de Jesus Cristo, nas obrigações que lhe devemos, e nos votos que fizemos no santo batismo, e é especialmente com esta última razão que ele fecha a boca a seus adversários, fazendo ver que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos, nada mais é que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz, enfim, muitas coisas belas que se podem ler nas suas obras. No livro de Baudon, já citado, N. 159, encontra-se os nomes dos papas que aprovaram esta devoção, dos teólogos que a examinaram. Pode-se ler das perseguições que lhe suscitaram e que venceu, e dos milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os fundamentos do cristianismo. Fica, portanto, de pé que esta devoção não é nova, e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Segundo,
Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam erroneamente as pessoas espirituais que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina. Pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral, e para cada uma em particular, fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele. Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças, e tão unida e transformada em Deus, a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus. É verdade que à vista de outras criaturas, ainda que santas, poderia, talvez, em certos tempos, retardar a união divina. Mas não Maria, como já disse e direi sempre sem me cansar. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo, é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que a produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos alhures, nos números de 20, 21. Persuadi-vos, portanto, de que quanto mais contemplardes Maria em vossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não de um modo distinto e perceptível, ao menos geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontrareis Jesus Cristo, que, com Maria, é sempre grande, poderoso, ativo e incompreensível, e muito mais que no céu e em qualquer criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus, e, bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito vos comunicará. Pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus se não for por ela, diz um santo. Nemo cogitatione Dei repletur nisi perti. Seja pelas ilusões e trapaças do espírito maligno contra o qual ela vos garantirá. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que se está sendo conduzido pelo bom Espírito, é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes, e de falar-lhe frequentemente. É esta a opinião de um santo que acrescenta que, como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a Igreja com o Espírito Santo que a conduz. Sola cunctas aereses iteremistio no universo mundo. E embora os críticos resmunguem contra esta afirmação, jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade, e o espírito maligno pelo bom, e isto mesmo não tão facilmente como o outro qualquer. Mais cedo ou mais tarde,
porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e, quando o reconhecer, não teimará de modo algum em crer e sustentar o que tomará por verdade. Qualquer pessoa, portanto, sem receio de ilusão comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração, corde magno et animo volenti segundo Macabeus 1:3, esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Entre neste caminho excelente que não conhecia e que eu lhe mostro. 1 Cor 12:31. É um caminho trilhado por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe. Os fiéis que o trilharem não podem estar enganados. É um caminho fácil, devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa, nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro que, de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho, e marchemos dia e noite, até a plenitude da idade de Jesus Cristo, conforme Efésios 4:13. Artigo 6. Esta devoção dá uma grande liberdade interior. Números de 169 a 170. Sexto motivo. Esta prática de devoção dá, às pessoas que a praticam fielmente, uma grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos 8:21. Visto que, por esta devoção, nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos todo a Ele nesta condição, este bom Mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira, primeiro, a alma todo escrúpulo e temor servil, que a constrangem, escravizavam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em amontoar razões para provar esta verdade, contento-me de citar uma passagem histórica que li na vida da Madre Inês de Jesus, religiosa jacobina do convento de Langeac em Auvergne, a qual morreu em odor de santidade nesse mesmo lugar, em 1634. Não tinha ela ainda 7 anos, quando, uma ocasião, sofrendo tormentos de espírito, ouviu uma voz que lhe disse que, se ela quisesse livrar-se de todos os seus sofrimentos e ser protegida contra todos os seus inimigos, se fizesse quanto antes escrava de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Mal chegou em casa, entregou-se inteiramente a Jesus e Maria, como lhe aconselhara a voz, embora não soubesse antes em que consistia esta devoção. E, tendo encontrado uma corrente de ferro, cingiu-se com ela os rins e a usou até a morte. Depois desse ato todas as suas penas e escrúpulos cessaram, e ela se achou numa grande paz e bem-estar de coração, e isto a levou a ensinar esta devoção a muitas outras pessoas, que fizeram grandes progressos, entre outros, a M. Ollier,
que instituiu o seminário de São Sulpício, e a muitos outros padres e eclesiásticos do mesmo seminário, um dia a Santíssima Virgem lhe apareceu e lhe pôs ao pescoço uma cadeia de ouro para lhe testemunhar a alegria de tê-la como escrava de seu filho e sua. E Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, lhe disse: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, pois gozarão da verdadeira liberdade. Tibi servir e libertas. Artigo 7. Nosso próximo ofere grandes bens desta devoção. Números de 171 a 172. Sétimo motivo. O que pode ainda levar-nos a abraçar esta devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo. Pois, praticando-a, exercemos para com ela a caridade de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo o que adquirimos, e que havemos de adquirir de satisfações, seja, até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Não é isto amar perfeitamente o próximo? Não é este o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que se reconhece pela caridade? João 13:35. Não é este o meio de converter os pecadores, sem temer a vaidade, e de livrar as almas do purgatório, sem fazer quase nada mais do que aquilo a que cada um está obrigado em seu estado? Para conhecer a excelência deste motivo, seria preciso conhecer o bem que é converter um pecador ou livrar uma alma do purgatório. Bem infinito, maior que criar o céu e a terra, pois que é dar a uma alma a posse de Deus. Mesmo que, por esta prática, não se livrasse mais que uma alma do purgatório, ou se convertesse apenas um pecador, não seria isto bastante para induzir todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la. É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza, e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso elas se tornam muito mais capazes de aliviar os pecadores do purgatório e de converter os pecadores, do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria, e por uma desinteressada caridade, tornar-se, em verdade, bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se a hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório, e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento! Que glória na eternidade! Artigo 8. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. Números de 173 a 182. Oitavo motivo. Finalmente, o motivo mais poderoso que, de certo modo, nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem, é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável?
donde vem a facilidade de recair no pecado. Porque a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham. Esta infelicidade provém, como já o demonstrei, v. número 87, 89, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, fia-se em si próprio, e crê-se capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por esta devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositária universal de todos os bens da natureza e da graça. É em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio, do mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemos-lhe como um bom filho à sua mãe: deposito custodie 1 Timóteo 6, 20, isto é, minha boa mãe e soberana, reconheço que até o presente muito mais graças tenho de Deus, recebido por vossa intercessão, do que mereço, e minha funesta experiência me ensina que bem frágil é o vaso em que guardo esse tesouro, e que por demais fraco e miserável eu sou, para conservá-lo em mim. Adolescentulus sum ergo et contemptus. Salmos 118, 141. Recebei em depósito tudo o que possuo, e conservai-o por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei a salvo de meus inimigos. É o que diz S. Bernardo para inspirar-nos esta prática. Enquanto Maria vos sustenta, não caís. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fatigais. E, sendo-vos propícia, chegareis ao porto da salvação. Ipsa tenente, non corruis. Ipsa protegente, non metuis. Ipsa dulce, non fatigareis. Ipsa propitia, pervenis. O mesmo parece dizer São Boaventura em termos ainda mais claros. A Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude para que esta plenitude não diminua. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede, por fim, que nosso Senhor castigue os pecadores. Non solum in plenitudine sanctorum detinetur, sed tiam in plenitudine sanctus detinet, ne plenitudo minuatur. Detinet virtudes ne fugiant. Detinet merita ne pereant. Detinet gratias ne effluant. Detinet daimones ne noceant. Detinet filium ne peccatoris percutiat. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel que, por sua fidelidade a Deus, repara as perdas que Eva infiel causou por sua infidelidade, e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso um santo a compara à âncora firme, porque os retém e impede de sussurrar no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas naufragam por não se firmarem nesta âncora inabalável. Prendemos, diz ele, as almas à vossa esperança, como a uma âncora firme. Ânimas adespeituam-se cuidade firmam choram ligamos.
Foi a ela que os santos mais se agarraram, e prenderam os outros, com o fito de perseverar na virtude. Felizes, 1000 vezes felizes os cristãos, que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados os que nela buscam abrigo como na arca de Noé. As águas do dilúvio de pecados, que afogam tanta gente, não lhes farão mal, pois que eu peranturim non pecabunt, os que seguiam por mim não pecarão. Eclesiástico 24:30, diz ela com a sabedoria. Bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe e virgem fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais à sua palavra. Fidelis permanet, si ipsum negarem potest, e que ama aqueles que a amam. Ego diligentes me diligo. Provérbios 8:17, não só um amor afetivo, mas um amor efetivo e eficaz, impedindo-os, por uma grande abundância de graças, de recuar na virtude, ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo que lhe entregamos em depósito. E, desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça, em virtude do contrato de depósito, a guardá-lo para nós. Do mesmo modo que uma pessoa, a quem eu confiasse 1000 escudos, seria obrigada a guardá-los para mim, de tal modo que se, por sua negligência, meus 1000 escudos se perdessem, seria ela, com justiça, a responsável. Mas isto não acontece, pois Maria, a Virgem fiel, jamais deixaria perder-se, por sua negligência, o que lhe tivéssemos confiado. Antes passarão o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com aqueles que dela se fiam. Pobres filhos de Maria! Extrema é vossa fraqueza, grande, vossa inconstância, viciado, o vosso íntimo. Sois, eu o confesso, da mesma massa corrompida que os filhos de Adão e Eva. Mas não percais por isso a coragem. Consolai-vos, regozijai-vos. Eis o segredo que vos ensino, segredo desconhecido de quase todos os cristãos, até dos mais devotos. Não deixeis vosso ouro e vossa prata nos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou, cofres por demais exíguos e fracos e velhos para conter um tesouro tão grande e tão precioso. Não depositeis a água pura e cristalina da fonte em vossos vasos, machados e infeccionados pelo pecado. Pode ser que o pecado aí já não esteja, mas o odor permanece ainda e a água ficará contaminada. Não despejeis vosso vinho fino em velhos tonéis que já contiveram vinho ordinário. Ficará estragado e o perdereis. Embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido, como vos sois. Porque sereis espelhados pelos ladrões, isto é, os demônios, que buscam e espreitam, noite e dia, o momento próprio para o ataque. Estragareis, com o mau odor do amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, tudo que Deus vos dá de mais puro. Depositai e derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros,
todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual, e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável, e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como uma torre de marfim. Oh! Quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia em tudo e por tudo. Ele é todo de Maria e Maria é toda dele. Pode dizer afoitamente com David: Haec facta est mihi. Maria foi feita para mim. Salmos 118, 56. Ou com o discípulo amado: Acepieão in mea. João 19, 27. Eu a tomei como toda a minha riqueza. Ou com o próprio Jesus Cristo: Omnia mea tua sunt, et omnia tua mea sunt. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. João 17, 10. Se algum crítico, ao ler isto, achar que falo exageradamente e por excesso de devoção, infeliz dele, pois não me compreende, ou por ser um homem carnal que não aprecia as coisas do Espírito, ou por ser do mundo que não pode receber o Espírito Santo, ou por ser orgulhoso e crítico, que condena e despreza o que não entende. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, João 1, 13, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam. E é para elas, afinal, que eu escrevo. Digo, entretanto, para uns e outros, voltando ao assunto interrompido, que Maria Santíssima, porque é a mais honesta e mais generosa de todas as puras criaturas, não se deixa vencer jamais em amor e liberalidade. E por um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi, isto é, por pouco que lhe demos, ela dá mais do que recebeu de Deus. E, por conseguinte, se uma alma se lhe entrega sem reserva, se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. Que os fiéis servidores de Maria digam, pois, ousadamente com São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga. Pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Spirituam habens, odepara, sevabor. Defensionem tuam possidens, non timedo. Persequar inimicos meus et infugam vertam, habens protectionem tuam et auxilium tuum. Nant bidei votum esse est arma, quaedam salutis quae deuses daticus vult salvos fieri sermudi annunciatione.